Pessoal, vamos lá então falar desse tema delicado da arbitragem do Grenal ainda do último domingo, né? Porque eu já me manifestei muitas vezes aqui, eu preciso dar o braço a torcer e voltar atrás. Preciso refazer algumas opiniões, porque eu andei observando atentamente muito do que os colorados estavam alegando, ouvi os áudios do VAR, revi as imagens do clássico, e realmente, cara, realmente tem coisa ali que prejudicou muito o Inter. Eu vou repensando aqui minhas opiniões, né? Eu vou refazer alguns dos comentários que eu fiz aqui nesse canal. Primeiro, cara, realmente eu olhei bem o lance do Arthur, né? Eu havia dito que ele pega um impulso, né, de chutar a bola, né? Que seria um absurdo expulsarem um jogador que apenas estava chutando uma bola em gol, e aí ele se vira de costas para se proteger do choque com o Borré, que estava vindo fazer o combate, e o resultado daquilo teria sido meramente um choque de um jogador que está chutando uma bola com um jogador que está vindo fazer o bloqueio, né? De fato, está vindo pro confronto, digamos assim, para bloquear a bola. E, inclusive, o Borré conseguiu bloquear a bola, né? Mas olhando bem, cara, e ouvindo muito atentamente as opiniões dos colorados que dizem que o Arthur tem que estar preso e não sei o que foi um escândalo e papapá, eu concordei com eles. Eu concordei com eles, eu imagino inclusive que por tudo que eu ouvi, o Borré deva estar hospitalizado nesse momento, e aqui fica a minha solidariedade ao Borré, aos familiares, espero uma pronta recuperação. Até o Baldasso disse em dado momento que a diferença do caso do Borré pro do Bolanhos é que a mandíbula do Borré parece mais resistente, né? Porque o Bolanhos foi pro hospital, quebrou a mandíbula, ficou comendo papinha por vários e vários tempos ali, não me lembro quantos meses, ele ficou fora de combate e tal. O Borré, ao contrário, continuou jogando, né? Continuou jogando, mas de fato ali eu acho que a mandíbula dele era mais forte um pouco, e também tem o calor do jogo, né, gente? Na hora do calor do jogo, tu não sente a lesão, mas olhando atentamente as imagens agora de novo, eu imagino que a essa altura, já passado esse calor todo, a adrenalina do momento ali, eu imagino que o Borré deve estar hospitalizado, correndo algum risco até de vida ou de continuidade da carreira, e eu desejo a ele toda a força do mundo. Aí, a polêmica ganhou corpo, né? Por conta do áudio do VAR que foi divulgado. E os colorados ficaram estupefatos com o áudio do Daniel Bins, e eles têm razão, gente. Vamos falar a verdade aqui. Por que eles têm razão? Ó, eu tô aqui com a transcrição, né, do áudio aqui, e eu vou falar trecho por trecho, né? Para não deixar nada subjetivo no ar, assim, fazer uma análise rápida e genérica, tá? O Daniel Bins disse o seguinte sobre esse lance do Arthur: tem um cotovelo muito forte na cabeça. É verdade. Mas ele chuta a bola e tá recolhendo o cotovelo. É verdade, né? O foco ali é chutar a bola. O movimento, ele se vira de costas, se retraindo, se protegendo e tal. Verdade. E atinge o Borré. Verdade. Né? Ele fala, o cotovelo atinge o Borré, mas o movimento é outro. E o Borré que faz o movimento de disputa. É verdade, né? O Borré veio disputar, inclusive ele consegue bloquear o chute do Arthur. Ele está no ar, verdade, né? O Arthur chuta e acaba se virando de costas no ar, porque pela inércia da força do chute que ele disparou. Então, assim, tem um cotovelo muito forte na cabeça, mas ele chuta a bola e está recolhendo o cotovelo e atinge o Borré. E o Borré que faz movimento de disputa. Ele está no ar. Cara, todas as frases aqui são verdadeiras? São, né? Mas eu entendo a indignação dos colorados, faz sentido eles se indignarem, porque aqui nós estamos falando de quê? De áudio. E é um absurdo a Federação Gaúcha de Futebol divulgar apenas o áudio, né? Tinha que divulgar o vídeo, onde claramente a gente poderia ver o Bins com uma cueca azul, por exemplo. Eu tenho certeza que a cueca dele era azul nesse momento, por tudo que eu ouvi os colorados falando, né? Eu acho que tinha uma cueca azul que deveria estar aparecendo e uma flâmula do Grêmio, provavelmente na mesa dele, ali do VAR, né? Então fica muito fácil para a federação se fazer de tonta e liberar só o áudio, né?
porque o áudio não diz nada de mentira, né? É tudo verdade que diz o áudio, mas claramente a indignação dos colorados se dá porque aqui não mostra a foto do Beans na arena, não mostra um monte de coisa que deflagraria de fato a roubalheira que estão armando para o Inter, né? Então, cara, parar de zoação aqui, parar de clubismo, né? Eu tenho que me render ao que dizem esses colorados, porque de fato é verdade, né? É verdade, mandar só o áudio, né? É um deboche. Um deboche por parte da Federação Gaúcha. Então, sobre esse lance do Arthur, aí fica mais uma vez minha solidariedade ao atleta Borré e a todos os seus familiares. E, cara, da minha parte, eu vou retirar tudo que eu disse anteriormente e não tem espaço aqui nesse canal para clubismo e devaneios enfim, né? Vamos ser justos aqui. Aí eles reclamam também do gol do Amuzu, né, do segundo gol do Grêmio, que estaria impedido. O Carlos Vinícius, na verdade, estaria impedido e teria participado do lance, tentando impedir que o zagueiro, acho que era o Félix Torres, né, chegasse na bola. Cara, eu poderia dizer o que aqui? Eu poderia dizer que o Alex Torres nem estava correndo em direção ao Amuzu, ele estava correndo em direção ao gol para tentar talvez pegar um rebote, alguma coisa assim, e ele consegue chegar no gol, né? Então, assim, o Vinícius não atrapalhou em nada a corrida dele. Eu poderia dizer aqui que o Vinícius mal encostou nele, né? Eles só se rasparam, se entrelaçaram, se desvencilharam e continuaram correndo normalmente, não alterou em nada a corrida ali. Eu poderia dizer isso, né? Eu poderia dizer também que eles estavam a 500 hectares de distância do Amuzu, que é onde a jogada se desenrolou e acabou e não teve interferência de nada. Mas eu estaria sendo um pouco clubista, assim, se eu ignorasse o fato de que o Arthur, o Carlos Vinícius, a presença dele, né, de um artilheiro tão efetivo e cruel com as defesas adversárias, a presença dele ali já abala, né? A presença dele ali abala. Então, aí algum gremista vai dizer, Lucas, mas teve no outro Grenal, os caras puxaram a camisa do Noriega dentro da área e os colorados disseram que não foi o suficiente para interferir na jogada. Aí o Vinícius se encostou no zagueiro do Inter e eles estão achando que participou da jogada. Não é um pouco incoerente? Cara, mais ou menos, né? Ali era o Carlos Vinícius, como eu disse, não é o que ele encostou, puxou, deixou de puxar o zagueiro, é a presença dele abala. A presença dele fez o Rocher tremer, né? E aí ficou mais fácil pro Amuzu. Então, eu acho que são diferentes, tá? Não dá para botar tudo no mesmo balaio, assim, estão sendo incoerentes, estão sendo chorões. Cara, não é tudo assim, tá? Tão preto no branco, tão 8 ou 80. Aí vão dizer também, mas na regra diz que se o jogador participar indiretamente da jogada, não é impedimento, né? E no máximo o Carlos Vinícius teria participado indiretamente. Repito, cara, eu concordaria se fosse outro atleta, né? Se fosse um atleta menos perigoso, um atleta menos letal aos sistemas defensivos dos adversários, mas o Carlos Vinícius causa uma outra, né? Ele dá um medo nos adversários que, de fato, acho que interfere na jogada, portanto, aquele impedimento deveria ter sido observado, né? É bom a gente analisar com calma, assim, botando a cabeça no lugar, respirando, saindo do calor do jogo, que a gente consegue deixar um pouquinho o clubismo de lado, né? E ver as coisas de fato como elas são, sem puxar tudo para o nosso lado, né? Então, acho que sim, o Carlos Vinícius claramente participa diretamente do segundo gol do Grêmio. E eu achei curioso, né, cara? Eu tava tão assim de peito aberto para tentar ver os argumentos deles, entender, rever os lances, que eu consegui pescar até umas questões que nem eles estavam reclamando. Aliás, esse lance do Arthur, eles não estavam reclamando também, né? Até a segunda-feira, daqui a pouco eles começaram a reclamar durante o jogo ali, 90% dos colorados achou tudo normal. E depois a reclamação veio meio tardia, um pouco, isso eu achei um pouco estranho, confesso, mas talvez eles passaram pelo mesmo processo que eu, né, de rever com mais cautela, com mais atenção todos os lances e tal. Mas eu me dei tanto a esse trabalho, cara, que eu vi irregularidades, olha só, coisas que eu não tô vendo nem os colorados falando. Eu consegui ver irregularidades. Antes de entrar nas outras irregularidades, é curioso, né?
a gente vê o amadurecimento das críticas dos colorados, porque eles estavam reclamando da falta no segundo gol ali do Grêmio, na falta que o... Quem é o cara lá? Me esqueci, o jogador deles, o Noriega, até eu acho que teria cometido uma falta e o juiz deu a vantagem e aí saiu o gol do Amuzu na sequência. A reclamação deles era essa, né? Que não tinha fundamento nenhum, porque tem lei da vantagem, e aí a jogada continuou, o Inter perdeu a bola e o Grêmio puxou o contra-ataque, né? Mas daí eles conseguiram achar outro problema, eles conseguiram ver o impedimento do Carlos Vinícius que participaria na jogada. Então tu vê, é um processo de amadurecimento, eles também estão aprendendo com os lances, revendo mais ou menos o que eu fiz, né? Então é bonito ver, é bonito de ver isso. Mas eu consegui ver irregularidades no primeiro e no terceiro gol do Grêmio, cara. Irregularidades que nem eles viram, nem eles estão reclamando, e que para mim são até mais graves, talvez, tá? São erros mais graves e que o Grêmio pode, eu acho que, se prejudicar até futuramente. Por exemplo, eu notei aqui, no primeiro gol, o do Namorado, cara, se tu olha para o Namorado, tu vê claramente que ele tem 30 quilos, mais ou menos, e deve ter uns 14 anos no máximo, assim, no máximo. Então, o Grêmio pode ser até denunciado por trabalho infantil forçado, né? Então, talvez o Ministério Público do Trabalho seja acionado. Eu acho que o Grêmio não só pode perder os pontos da partida, mas pode até ser prejudicado em questões mais graves, né? Eu acho que isso ninguém falou, mas eu tô sendo justo aqui. Não é porque, eu sou gremista, gremião. Não, calma, vamos olhar para as coisas como elas são, tá? E o terceiro gol, gente, me parece tão óbvio, assim, que ninguém tenha falado disso, mas não foi o Carlos Vinícius que fez o gol. Foi gol contra do zagueiro do Inter, né? Foi gol contra, cara. E o telão da arena, na hora, eu tava na arena, na hora do gol, do terceiro gol do Grêmio, apareceu Carlos Vinícius. Eu vi, ninguém me contou, eu vi. Apareceu no telão da arena. Isso é fake news, cara. Isso é fake news. Se cai no STJD isso, né? Ou até no STF, numa dessas, cara, o Grêmio, fake news, não foi gol do Carlos Vinícius. Foi gol contra. Aliás, é um gol que quem fez foi o jogador do Inter. Eu até não sei se na regra não prevê que o gol tenha que ter sido creditado ao Inter. Aí seria 2-1, não 3-0. Isso aí ninguém tá falando, tá? Eu tô achando muito estranho os colorados não estarem batendo nessa tecla. Mas aqui os gremistas vão me criticar, vão me encher o saco. Mas, cara, eu não interessa, velho. Eu falo o que eu penso, o que eu acho, o que eu tô vendo. E eu botei a mão na consciência e tô analisando tudo que os colorados estão dizendo. E tô repensando cada lance desse jogo. Para fechar o vídeo, então, né, muita gente tem me perguntado, cara, tu não acha que essa choradeira do Inter, esses movimentos deles aí de reuniãozinha com a FGF e não sei mais o que, influenciador gritando e papapá, tu não acha que isso aí pode causar um ambiente hostil pro jogo da volta? Não no sentido desportivo, no sentido até de agressões entre os atletas ou, pior ainda, fora das quatro linhas, torcidas e etc. Tu não acha que pode estar se criando esse ambiente mais perigoso, mais bélico? Cara, eu vou aqui de novo me despir de clubismo, né? Tirar o meu gremismo da análise para falar bem sinceramente com vocês, cara. Acho que não. Acho que vai ser um jogo bem tranquilo, sem nenhuma expulsão. Eu acho que fora de campo também as coisas vão se dar muito tranquilamente, porque geralmente é o que acontece nos clássicos ou nos jogos como um todo no Beira-Rio. Lá no Beira-Rio, as coisas costumam ser tranquilas. O bicho pega na arena, cara. O problema somos nós, gremistas. Vocês vão lembrar daquele Grenal na arena, em que um torcedor do Grêmio tocou uma pedra no ônibus do Internacional e pegou na cabeça do Vigia não, não me lembro o nome do jogador do Inter, que foi parar no hospital com o rosto sangrando, porque uma pedra entrou no ônibus e atingiu a cabeça do jogador. Poderia ter matado o jogador do Inter, né? Quem fez isso? A torcida do Grêmio, né? Eu também vou lembrar muito de um outro Grenal na arena, que um torcedor do Grêmio jogou um celular na cara. Olha isso, cara. Jogou um celular na cara de um jogador do Inter, que eu também não me lembro o nome, Lucas, alguma coisa. Não me lembro, cara. Não me lembro, mas era um jogador do Inter, né? Que tomou um celular na cara. Imagina, o torcedor jogou um celular na cabeça do jogador do Inter. Então, assim, puxa, né? É louco. E
Que mais? Eu lembro outra vez que o Grêmio foi eliminado nos pênaltis, acho que pelo Caxias, se eu não me engano, e um torcedor do Grêmio, na arena, invadiu o campo com a filha, com a própria filha no colo, e deu um chute no jogador do Caxias, cara. Né? Então, assim, essas coisas acontecem onde? Na arena. Na arena. E quer saber do pior, cara? Do pior. O presidente Odorico Roman, que é o presidente atual do Grêmio. O presidente atual do Grêmio. Sabe o que ele disse quando a torcida do Grêmio tocou uma pedra na cabeça do jogador do Inter que estava dentro de um ônibus? Sabe o que o presidente Odorico Roman disse aos microfones? Em vez de concordar em transferir o jogo, que foi o que estava sendo falado e acabou sendo feito, né? Em vez de prestar solidariedade ao jogador do Inter, ao próprio Inter como um todo, né? Tipo assim, como eu falei agora do Borré, não me dói, não dói nada falar isso, né? O que ele disse? Ele disse que o Grêmio se sentia prejudicado pela questão técnica. Ele se dizia preocupado por haver um desequilíbrio técnico. Ou seja, jogadores que estavam lesionados ou que estavam pendurados poderiam pegar um terceiro amarelo. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas que ele achava que, adiando o jogo, poderia haver um desequilíbrio técnico. Foi essa a fala do Odorico naquele momento. É o presidente atual do Grêmio. Então, assim, eu me preocuparia muito com esse clima bélico, com o que poderia acontecer num Grenal, se fosse o Grêmio perdendo de 3-0, se fosse o Grêmio criando narrativas, apatifando, influenciador berrando, e etc, etc. Mas o Inter, cara, o Inter criando narrativa, ou melhor, defendendo questões que eu acabei de provar aqui que estão corretas, né? O Inter apenas pleiteando por uma justiça e dentro de um estádio que não tem esse histórico e com um presidente que também é pacífico, é um cara sério, um cara grande, assim, uma grandeza nas declarações dele, eu juro que eu não me preocupo. Então vamos parar de ver pelo em ovo, que tá tudo certo e tá tudo tranquilo. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.